Se você está estudando para o concurso unificado do TSE, certamente você se questiona quais são os temas mais recorrentes, quais são os temas com maior probabilidade de serem cobrados em sua prova. Eu estou aqui justamente para facilitar o seu caminho, para trazer essas informações, os temas mais recorrentes com maior probabilidade, isso feito através de uma análise dos últimos 7, 8 anos de concursos dos tribunais regionais eleitorais. Então fica comigo que eu vou trazer essas e outras informações aqui neste canal. Se você caiu aqui de paraquedas, deixa eu me apresentar, eu sou Christian, sou professor de Direito, sou servidor do TRE da Bahia e há 8 anos eu venho ajudando pessoas a buscarem sua aprovação nos concursos públicos, especialmente nos concursos de servidores de tribunais. Então, eu peço que você se inscreva aqui nesse canal, fortaleça esta comunidade, nos acompanhe, que eu vou trazer informações relevantes até o dia da sua prova. Afinal, este é o propósito deste canal. Dicas importantes, informações relevantes, além de aulas gratuitas para otimizar a sua preparação. Então, vamos nessa, pessoal. Eu já quero dizer que é importante que você inicie o estudo para todo e qualquer concurso através do direito constitucional, a partir do direito constitucional. A Constituição Federal, o direito constitucional, é o tema, é a disciplina mais importante de todo e qualquer concurso público. Não tenha dúvida disso, todo e qualquer concurso público, inclusive esses concursos de tribunais, aliás, principalmente os concursos de tribunais, concursos jurídicos, enfim. E dentro da Constituição, a minha proposta é dizer para vocês quais são os temas mais cobrados, quais são os temas mais importantes. Vou fazer aqui um apanhado geral de tudo que será cobrado da Constituição, de tudo que pode ser cobrado da Constituição Federal, destacando alguns temas específicos. Você vai começar, obviamente, pelo começo, né? Isso é óbvio, mas deixa eu esclarecer para vocês os princípios fundamentais que estão ali do artigo 1º ao artigo 4º da Constituição Federal, eles costumam ser cobrados com uma certa frequência. No artigo 1º, os fundamentos da República Federativa do Brasil, soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, valores sociais do trabalho e da livre iniciativa, são cobrados com uma certa frequência. Artigo 3º, que trata dos objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. Artigo 4º, que vai trazer os princípios que regem a República Federativa do Brasil em suas relações internacionais. Esses 4 artigos iniciais, ele é básico, você tem que memorizar. Direitos fundamentais. Artigo 5º é muito importante. Você, com certeza, se já está estudando para concurso público, você sabe a importância do artigo 5º. Lá você traz diversos direitos fundamentais, direitos de liberdade, direitos relacionados à propriedade, enfim, direitos e garantias. Também instrumentos como habeas corpus, mandado de segurança. O artigo 5º ele é grande e ele cai bastante. Você tem que internalizar todo o artigo 5º. Para os concursos dos tribunais regionais eleitorais, os artigos 6º ao 11º, ele perde um pouco a importância. Eles são muito importantes para os concursos dos tribunais regionais do trabalho, TRT, artigo 6º ao 11º. Para os TREs, não é que você não deve estudar, mas eles são menos importantes. E aí vem após os direitos da nacionalidade, artigo 12. Artigo 12, pessoal, cai muito, principalmente ali a diferença entre brasileiros natos e naturalizados e os cargos privativos de brasileiros natos, artigo 12, parágrafo 3º. Esse artigo 12, parágrafo 3º já caiu diversas vezes. Você tem que saber quais são os cargos privativos de brasileiro nato. E aí depois você inicia o estudo dos direitos políticos e partidos políticos. Ah, meu amigo, direitos políticos e partidos políticos, minha amiga, você tem que memorizar todos esses artigos, artigo 14 ao artigo 17, por vários motivos. Ele vai lhe ajudar a compreender, inclusive, algumas questões que a gente estuda em direito eleitoral. Ele vai falar um pouco ali de inelegibilidade, ele vai falar no artigo 17 dos partidos políticos, e quando eu falar de direito eleitoral, a gente vai ter que estudar a lei dos partidos políticos, então você vai ter que memorizar os artigos 14 a 17 da Constituição Federal. Feito isso, você parte para o estudo da organização do Estado. E dentro da organização do Estado, eu quero destacar 4 artigos principais, que são os artigos 21, 22, 23 e 24, que são os artigos que tratam das competências dos entes federativos. Tanto competências materiais, competências de executar, quanto competências legislativas, competências para legislar sobre determinados temas. E aí eu vou destacar um dos artigos que mais cai. Entre os 10 artigos mais cobrados, esse artigo vai aparecer, é o artigo 22, que trata da competência legislativa privativa da União. O artigo 22, principalmente o inciso 1.
O inciso 1 vai dizer algumas matérias, como direito civil, direito penal, enfim, o artigo 22, inciso 1. Todo o artigo 22, aliás, todos os artigos 21 a 24, com atenção especial para o artigo 22. Dentro da administração pública, a gente começa o estudo da administração pública falando ali dos princípios no caput, né? Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência, e todos aqueles incisos que vêm no artigo 37, eles são importantes. Inclusive porque eles vão lhe ajudar no estudo do direito administrativo. Ali é a base constitucional da administração pública. E aí, quando você for estudar o direito administrativo, a Lei 8.112, enfim, você vai começar já com esta base da Constituição Federal e isso vai facilitar o seu caminho, a sua jornada, a sua trajetória. Acredite em mim. Você vai ter também um artigo que trata da responsabilidade civil do Estado, que responde de forma objetiva. É o artigo 37, parágrafo 6º da Constituição. Você tem um artigo, um parágrafo, que vai falar da improbidade administrativa, e aí depois você vai estudar a lei da improbidade administrativa lá em direito administrativo, mas já conhecendo este artigo da Constituição inteira, este parágrafo específico que fala dos atos de improbidade administrativa. Por isso que esse artigo 37 ele é muito importante. Após, a gente entra no estudo da organização dos poderes. Na ordem a gente vai ter poder legislativo, poder executivo, poder judiciário. Do poder legislativo, ele é todo importante, mas quais são os dois temas que eu destaco para vocês? Primeiro, as imunidades materiais, as imunidades dos formais também, as imunidades dos congressistas. A gente vai chamar na doutrina algumas regras referentes aos congressistas de o Estatuto dos Congressistas. E você tem que estudar isso, você tem que memorizar. O segundo tema, dentro de poder legislativo, o processo legislativo, principalmente o artigo 60 da Constituição Federal, que vai trazer propostas de emenda à Constituição. Vou gravar uma aula falando só sobre esse artigo 60 por conta da quantidade de vezes que ele aparece, e não é difícil, você vai compreender todo o processo de uma PEC, proposta de emenda à Constituição, mas todo o processo legislativo ali, até o artigo 69, que vai falar que as leis complementares deverão ser aprovadas por maioria absoluta. Tudo isso é importante. Poder Executivo, tudo importante, mas ele é pequeno. Mas preste atenção principalmente para o artigo que trata das competências privativas do presidente da República e o artigo que trata dos crimes de responsabilidade, que é o artigo 85. Dentro do Poder Judiciário, meus amigos, minhas amigas, é óbvio que a importância maior está para a organização da Justiça Eleitoral. Vai falar lá do Tribunal Superior Eleitoral, os tribunais regionais eleitorais, os juízes eleitorais e as juntas eleitorais. Quando a gente falar do Código Eleitoral, a gente vai ver que o Código Eleitoral também, obviamente, reproduz essa organização da Justiça Eleitoral e a importância de você estudar o Código Eleitoral já entendendo, já compreendendo a Constituição. Até porque o Código Eleitoral, como ele é antes da Constituição Federal, muitas normas que ali estão não foram recepcionadas. A gente vai ter um vídeo específico falando do direito eleitoral. Então, estudou tudo aqui até o Poder Judiciário. Sobre funções essenciais da Justiça, eu quero dizer o seguinte, veja, as funções essenciais da Justiça, ele aparece em alguns editais de TREs, em outros não. Ele não é grande. A lei que trata da Defensoria Pública, do Ministério Público, da Advocacia Pública, não é grande. Eu iniciaria o estudo desde já. É importante que você verifique o seu tempo, se você tem tempo suficiente, já que minha proposta é otimizar, para ver se você consegue já iniciar o estudo das funções essenciais da Justiça. Eu já iniciaria, não é um tema grande. Mas, se você achar que não está com tempo suficiente e você quer otimizar ainda mais, você pode deixar para estudar ele após a publicação do edital, caso ele apareça no conteúdo programático. Então, faça essa análise. Pode ser uma estratégia boa também, mas é você que vai ter que fazer uma análise de como você vai conduzir o seu estudo de acordo com o seu tempo livre. Dali para frente, eu não estudaria nada, pessoal. Da ordem econômica e financeira, da tributação e do orçamento, a gente vai ter da ordem social, nada disso eu estudaria porque a tendência é que não apareça. Se a gente observar o histórico dos últimos 8 anos de concursos, a tendência é que não apareça. Se aparecer, você inicia o estudo no pós-edital. É inevitável. Eventualmente, quando o edital é publicado, você verifica que alguns temas não foram inseridos, aliás, alguns temas que foram inseridos não foram estudados previamente. Aí você vai ter que ter um tempo, além de estar fazendo a sua revisão, você vai ter que ter um tempo para inserir esses temas. É uma questão de estratégia. Você tem que analisar o seu tempo, o que é que há
de tempo disponível para se dedicar a esse concurso. Porque, por exemplo, não vale a pena você iniciar o estudo de toda essa parte da Constituição final, sendo que você ainda tem que estudar o direito eleitoral, o direito administrativo, o processo penal e penal, o processo civil e civil. Então, você tem que fazer análise estratégica. Eu, particularmente, só estudaria até funções essenciais da Justiça, com atenção especial para os artigos que eu destaquei aqui. Então, pessoal, são essas ideias que eu venho trazendo para vocês, que eu quero trazer para vocês aqui até o dia da sua prova. A prova foi sinalizada pelo TSE para ocorrer em outubro. Publicação do edital em agosto, probabilidade ali da prova em outubro, isso foi o próprio TSE dizendo, então a gente tem aí 7 meses, 7 meses dá tempo suficiente. Eu já gravei o vídeo falando, inclusive, que 7 meses foi o tempo que eu precisei me preparar para a minha aprovação. Eu consegui, eu organizei um cronograma, vou também gravar um vídeo falando sobre cronograma, trazendo informações não com base em achismo, coisas da minha cabeça, mas com base na neurociência. Eu vou ajudar vocês para este concurso utilizando informações da neurociência. Então, a ideia é otimizar. Se você gostou desse conteúdo, pessoal, curte, faça aqui qualquer tipo de comentário questionando onde eu posso lhe ajudar, né? Me dizendo, aliás, onde eu posso lhe ajudar, questionando, trazendo dúvidas para que eu possa interagir com vocês e construir o conteúdo desse canal. Porque esse canal ele só faz sentido se eu estiver conseguindo ajudar pessoas. Acredite, minha intenção é simplesmente ajudar mesmo. Então, a ideia é que a gente vá trazendo informações desse tipo aqui. E eu estou aqui com vocês até o dia da sua prova, até o dia da sua aprovação. Grande abraço e até a próxima.